Uma garota desaparece por algumas horas. Parece pouco. Até você perceber que, em casos assim, às vezes bastam alguns minutos para alguém sumir do mapa sem deixar rastro. O mais assustador? Quase nunca começa com violência. Começa com confiança, com alguém simpático, com a pessoa errada dizendo exatamente aquilo que você queria ouvir. E quando você percebe que entrou numa armadilha, talvez já seja tarde demais. Hoje, você vai acompanhar uma adolescente que acredita ter encontrado alguém especial justamente no momento mais difícil da sua vida. Mas enquanto ela baixa a guarda, uma ameaça invisível começa a se aproximar. E o pior é que ninguém ao redor parece perceber o perigo. Nem a própria mãe, nem os amigos, nem quem deveria protegê-la. Se você curte filmes com esse tipo de história, então já deixa o like e se inscreve no canal, porque você vai querer ver até onde isso vai. E o que começa como um encontro comum pode acabar virando um pesadelo. A história começa acompanhando dois adolescentes que vivem nas ruas de Los Angeles. Eles se escondem perto da praia e sobrevivem da forma que conseguem. Certo dia, um homem aparece oferecendo ajuda, dizendo que é de uma instituição que acolhe jovens em situação difícil e promete mundos e fundos. O garoto estranha a abordagem desde o início, mas a proposta parece boa demais para ser ignorada. O problema é que tudo aquilo era uma encenação. Assim que os dois aceitam ir com ele, acabam sendo rendidos e colocados à força. É nesse momento que fica claro que a suposta ajuda nunca existiu. Depois descobrimos que o responsável pelo golpe trabalha para uma mulher chamada Melena, que lidera um esquema envolvendo adolescentes. Depois, conhecemos Catherine e sua filha Emma, e mal sabem elas que suas vidas estão prestes a cruzar o caminho desse esquema criminoso. Mãe e filha ainda estão tentando se adaptar à vida depois da morte do pai de Emma. Mais tarde, ela deixa a garota no shopping para encontrar uma amiga. Só que, antes de ir embora, percebe que as garotas ficam do lado de fora com dois rapazes que ela não conhece. Courtney trata aquele encontro como algo completamente normal e aproveita para aproximar Emma de um dos garotos, um jovem chamado Adam, e o outro é o Johnny, aquele mesmo do início. Em outro canto, Catherine se depara com o anúncio de uma adolescente desaparecida. Para o chefe dela, aquilo não passa de mais um caso comum e ainda atrapalha a imagem do bairro. Então, ele pede que o cartaz seja retirado. Só que uma ativista chamada Ana, que acompanha casos de exploração de menores, discorda completamente dessa visão. Segundo ela, esse tipo de coisa não acontece apenas em lugares perigosos. Muitas vezes, acontece justamente onde ninguém imagina. A conversa deixa Catherine desconfortável, principalmente quando a mulher faz uma pergunta simples. O que ela faria se fosse a própria filha desaparecida? Aquilo fica na cabeça dela, fazendo-a manter o cartaz. Esse é o resumo do filme Stolen from the Suburbs, de 2015. Se você está gostando da história até aqui, comenta "Gostei" para eu saber que você continua acompanhando o vídeo. Agora vamos continuar. Aos poucos, Adam conquista a confiança de Emma. O problema é que Catherine enxerga vários sinais de alerta nessa aproximação e tenta impedir que a situação avance. Isso acaba gerando mais um conflito entre mãe e filha. Convencida de que está sendo controlada, Emma resolve desobedecer e sai para reencontrar os novos amigos. Só que, dessa vez, as coisas começam a fugir do que ela esperava. Johnny aparece sozinho e avisa que Adam não virá. Enquanto Courtney decide acompanhar Johnny, Emma prefere ficar. Pouco depois, Adam aparece sozinho e usa uma desculpa qualquer para justificar a ausência anterior. A estratégia funciona. Emma baixa a guarda, passa mais tempo com ele e acaba caindo em uma armadilha cuidadosamente planejada. Quando recupera a consciência, ela já não está mais em um local público nem tem qualquer forma de pedir ajuda. Seu celular desapareceu e os responsáveis tomaram cuidado para não deixar rastros. A situação fica ainda pior ao descobrir que Courtney também foi capturada. Aos poucos,
Emma entende que os dois rapazes nunca apareceram por acaso e que tudo fazia parte do mesmo esquema. Sem muito tempo para processar o que aconteceu, ela acaba conhecendo a pessoa que comanda toda a operação, Melena. Sem rodeios, a mulher deixa claro que ninguém ali está saindo por vontade própria. Ela controla tudo, impõe regras e usa ameaças para manter as vítimas sob controle. Em seguida, as meninas são avaliadas como se fossem mercadorias. Depois disso, recebem a ordem de se arrumar para uma sessão de fotos que faz parte da operação da quadrilha. Enquanto isso, Catherine começa a procurar pistas por conta própria. Usando os dispositivos da filha, ela consegue localizar o celular perto do shopping, mas encontra apenas o aparelho abandonado no lixo. A descoberta muda completamente sua percepção da situação. Até então, ainda existia a possibilidade de Emma ter saído de casa por impulso. Agora fica evidente que algo muito mais sério aconteceu. Ela aciona a polícia imediatamente, mas os investigadores seguem o protocolo e trabalham com hipóteses mais comuns, sem tratar o caso com a urgência que Catherine espera. Sem respostas e sem qualquer sinal da filha, ela volta para casa cada vez mais convencida de que Emma corre perigo. Enquanto Catherine tenta descobrir o que aconteceu com a filha, Emma e as outras garotas passam a ser usadas pela quadrilha como parte de um catálogo para futuros clientes. Sem confiar muito no andamento da investigação oficial, Catherine procura Anna. É então que ela conhece um método bastante comum usado por traficantes. Jovens são manipuladas por alguém que finge interesse romântico até ganhar sua confiança e facilitar a aproximação dos criminosos. Ao ouvir isso, Catherine percebe que Emma provavelmente caiu exatamente nesse tipo de armadilha. As duas começam a juntar pistas por conta própria. Analisando imagens de segurança, elas conseguem reconstruir parte do trajeto de Emma e descobrem quem esteve com ela pouco antes do desaparecimento. Quando finalmente encontram Adam, ele acaba revelando que a adolescente foi entregue a pessoas ligadas ao esquema. Só que a conversa termina antes do esperado, porque um dos criminosos aparece para impedir que mais informações vazem. Antes de morrer, Adam consegue citar apenas um nome: Melena. Do outro lado, a quadrilha já percebe que a situação está ficando arriscada e decide tirar as garotas do local. Continuando a busca, Catherine e Anna chegam até anúncios suspeitos ligados a um motel da região. Sem muitas opções, elas montam um plano para se infiltrar no lugar e tentar descobrir onde Emma está sendo mantida. Anna conhece esse mundo muito melhor do que aparenta. Afinal, ela própria já passou por algo parecido no passado. No motel, Catherine consegue falar com Courtney e descobre que parte das garotas já foi transferida. O problema é que sua identidade acaba sendo descoberta e ela rapidamente passa de investigadora a prisioneira. Levada até a líder da quadrilha, ela finalmente reencontra Emma. A mãe tenta negociar a libertação da filha, mas recebe uma resposta desanimadora. A garota já tem destino definido dentro do esquema criminoso. Durante a conversa, fica claro que Melena também foi vítima quando era jovem. A diferença é que, em vez de escapar daquele mundo, ela acabou se tornando uma das pessoas que o alimentam. Sem conseguir arrancar as informações que deseja, Melena decide se livrar de Catherine. Só que o plano sai do controle quando ela encontra uma oportunidade de reagir e vira o jogo contra um dos capangas. Isso leva ao confronto final. Com Emma no meio da situação, mãe e filha tentam escapar enquanto Melena faz de tudo para manter o controle. A tensão aumenta quando uma distração faz a arma mudar de mãos e transforma os últimos segundos do confronto em uma disputa de quem vai agir primeiro. A situação chega ao limite quando Melena tenta recuperar o controle da situação usando Emma como pressão contra a própria mãe. Só que o plano dá errado e a vantagem muda de lado no momento decisivo. Logo depois, a polícia finalmente consegue chegar até o local junto com Anna. A operação é desmontada, os integrantes da quadrilha acabam presos e as garotas são libertadas. No final, a maior lição não é sobre desconfiar de todo mundo. É entender que confiança também pode ser manipulada.
e que, às vezes, os maiores perigos chegam disfarçados de boas intenções. Se você gostou deste resumo, então recomendo assistir este outro aqui também. Garanto que vai gostar. Nos vemos lá.